Os irmãos que quiserem acompanhar a leitura inicial, está em 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler do verso 3 ao 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 3 ao 6. Bem que está ali, diz assim na minha versão: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Curvamos as cabeças. Pai bendito, Deus de imensa misericórdia, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos a Ti por mais esta oportunidade de falar da Tua palavra. Agradeço a Ti, Senhor, pela viagem, porque viemos bem, guardados e protegidos por Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela fé que Tens colocado em cada coração, Senhor, e tem nos sustentado. Nesta manhã, Senhor, eu irei pregar mais uma vez. Eu Te peço, Senhor, a Tua graça, que através desta palavra, Senhor, nós possamos ser edificados na nossa fé. E cada dia, Senhor, que nós viemos à Tua presença, nós possamos sair, Senhor, com nossos corações edificados, com a nossa fé mais sólida em Ti, Senhor, porque nós sabemos que só através de Ti é que nós possamos alcançar perdão dos nossos pecados para a salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode sentar-se. Quero agradecer o convite. O pastor Zenilson me convidou alguns meses atrás. E hoje chegou o dia, né, de nós estarmos aqui. Faz tempo já que eu não prego aqui nesta igreja. A gente vinha bastante aqui quando eu fazia parte da Resofap. Mas Deus tem outros caminhos e outros propósitos, né? A mensagem, o tema da mensagem é o Evangelho, ou Deus é o Evangelho. Isso quer dizer, irmãos, que um evangelho sem Deus não é evangelho. O evangelho, a glória de Cristo como fundamento da contrição que exalta a Cristo. A irmã, já fizemos, né, com a irmã Emília, a leitura no Salmo 51, que fala sobre a contrição. Contrição produzida pelo evangelho como eco da glória de Cristo. E o que é contrição, né? O dicionário nos ensina que contrição é sentimento de arrependimento por pecados cometidos pela ofensa a Deus. Isso é contrição. É sentimento de arrependimento. É quando a gente fala assim, um coração contrito, né? Coração contrito é coração arrependido. Não é só pelo receio do castigo, né? Geralmente a gente pede perdão dos pecados com medo de ser castigado. Nossa, eu fiz algum pecado, fiz alguma coisa ruim, então, com medo do castigo, a gente pede perdão, mas contrição não é isso. Contrição é o arrependimento, não pelo castigo, pelo medo de ser castigado, mas pelo amor e gratidão à divindade. Quando nós amamos a Deus, temos gratidão a Deus, então nós sentimos o nosso coração contrito. Sentiu tristeza por atos pecaminosos cometidos, isso é contrição. Salmo 51, o salmista Davi está triste. Por isso que ele fala assim, me livra dos crimes de sangue. Porque ele tinha cometido um adultério, e depois ele ainda mandou matar o Urias. Por isso que ele fala, Senhor, me livra dos crimes de sangue. Então, aqui ele está profundamente triste. Ele está contrito. E ele fala até assim que Deus ia restaurar a ele os ossos que Deus mesmo tinha quebrado. Então, irmãos, contrição é como se nós fôssemos moídos
pela tristeza de termos pecado. A contrição produzida pelo Evangelho nos mostra que Deus é o Evangelho. Pois quando lidamos profundamente com os nossos pecados em relação ao Evangelho, a ação que o Evangelho produz em nós é inexplicável. Quando nós, geralmente hoje, né, nesse mundão que nós vivemos, né, no mundo pós-moderno, nem sei mais o que é pós-moderno, em que série nós estamos agora da modernidade, não se pode mais falar em pecado. Não pode falar mais que as pessoas estão erradas. Porque se você falar que alguém fez alguma coisa errada, eles falam, você não pode me julgar. Né? Só quem me julga é Deus. Irmãos, que coisa ruim, né? Só quem me julga é Deus. Só que as pessoas não sabem o que é julgamento de Deus. Né? Então, quando nós somos confrontados através do Evangelho com os nossos pecados, produz em nós uma ação inexplicável, que é as boas novas de perdão. E essas boas novas de perdão despertam em nós o sentimento, o sofrimento pelo remorso. Então, nós devemos sofrer quando nós pecamos. Nós devemos não com medo de ser castigado, de ser fulminado, cair um raio, não é nada disso. Mas pelo sofrimento e remorso, e também pela alegria da libertação. Quando nós sentimos os nossos pecados, temos um coração contrito, então nós sentimos a alegria da libertação. Porque, irmãos, um gozo superficial não passa pela tristeza, em seu caminho para a grande emoção de ser perdoado. Então, sabe aquela coisa assim superficial, né? Então, isso, irmãos, não traz, de fato, a alegria de ser perdoado. Quando os nossos corações forem verdadeiramente contristados, não vamos sentir mero remorso, mas tristeza e repugnância pelo pecado, e não apenas sentimento de culpa e medo de ser castigado. Esse sentimento nos fará ouvir júbilo de alegria, como o salmista Davi fala aqui no Salmo 51, verso 8. Ele diz o seguinte: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Então, quando o nosso sentimento de arrependimento produzir esse júbilo, nós vamos nos regozijar em Deus e vamos nos sentir renovados, porque nós fomos restaurados. Por isso que Deus é o Evangelho. As boas novas de perdão nos revela a glória de Cristo. Pegando um gancho aqui, né, do que o pastor Zenilson falou sobre o chinês, lá que pregava todo dia, falava sobre Jesus. Às vezes, irmãos, nós, quando estamos sentados nos bancos, né, ou mesmo como liderança da igreja, nós devemos começar a prestar atenção no que está sendo pregado. Às vezes, nós ouvimos mensagens, né, que nos traz conforto, né, que nos faz pular, gritar, como já aconteceu isso na minha igreja, a pessoa ficou lá e tal. Aí, nossa, a mensagem foi boa, mas o que pregou? Não sei, só sei que foi muito boa. A pessoa falou em língua, chorou, né, mas não produziu nada na pessoa. Alguns anos atrás, em uma das nossas igrejas, né, teve um problema sério lá, e o líder local, o pastor local, falou uma palavra muito dura para a igreja. E isso nos faz refletir, né? Porque ele estava naquela igreja enganando a igreja, enganando as ovelhas. E no dia que foi feito, né, a situação para resolvida, sabe o que ele falou para os irmãos? Jogou isso na cara da igreja. Eu fiquei 1 ano aqui pregando, sem falar no nome do outro, e vocês nem perceberam. Então, a igreja, o nome do outro aqui era o nome de Jesus. Ele ficou 1 ano pregando naquela igreja, sem mencionar o nome de Jesus. E a igreja não percebeu.
Irmãos, que evangelho é este? Evangelho sem Cristo. As pessoas, como o irmão falou, vêm na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira, está nos pequenos grupos, está nisso, naquilo, e não presta atenção no que está acontecendo, irmãos. Liderança, presbíteros, diáconos, líderes em geral, vamos prestar atenção. Como na China, arroz é o prato principal, aqui no Brasil, arroz e feijão é o prato principal. A igreja, o prato principal é Jesus. Se não tivermos Jesus na igreja, não tem evangelho. Se não falarmos o nome de Deus, não tem evangelho. Como nós vamos nos converter dos nossos pecados, se não ouvirmos falar em Jesus, que é o responsável pela nossa salvação? E a igreja, irmãos, foi iludida. Mensagens maravilhosas que levantavam o ego, que faziam o pessoal, sem falar o nome de Jesus. Por isso, irmãos, que Deus é o evangelho. As boas novas de perdão e nos revela a glória de Cristo. O evangelho sem Cristo não é evangelho. O arrependimento do pecado é uma tristeza que surge da contemplação da excelência e da misericórdia de Deus. Se esta contemplação tem que produzir prazer na mente do contemplador. É impossível alguém ver algo que lhe pareça excelente e não contemplá-lo com prazer. Sabe aquele lugar que você quer conhecer? Né? Fala, nossa, o meu sonho é conhecer X lugar. Quando você chega naquele lugar, você não valoriza. Então, Deus, para nós, irmãos, tem que ser aquele lugar supervalorizado. Aquele ser que fala assim, é o que eu mais quero conhecer na minha vida. É Deus. Então, nós temos que contemplar Deus e isso trazer prazer em nós, né? A misericórdia e o amor de Deus despertam em nós o prazer de perdão e disposição em contemplar a glória de Cristo. Isto o Evangelho tem que fazer em nós. Salmo 51, verso 11, diz assim: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, nós devemos ter Deus como nosso maior prazer. Deus tem que ser aquilo que nós buscamos com maior intensidade. Porque se não for, irmãos, não adianta nós estarmos na igreja. Porque é o próprio ser afetado que gera arrependimento verdadeiro. Eu pequei. Se eu estou em pecado e eu me arrependo de fato, então eu sou o ser afetado e em mim vai gerar o arrependimento verdadeiro. Ainda que pareça uma grande contradição, é verdadeiro que o arrependimento é uma tristeza agradável. Então, gera em nós uma tristeza agradável. Não é chorar compulsivamente, tudo, não. É ter tristeza pelo pecado. Pense, irmãos, em uma coisa que te causa arrepio, repugnância. Todos nós, acho que todo ser humano tem aquilo que causa asco nele, né? Um bicho, um animal, alguma coisa assim nojenta. Né? Que aquilo assim vai... Né? Assim é o pecado para Deus, irmãos. Da mesma forma que a gente não consegue se aproximar de alguma coisa, tem gente que tem medo de... Eu, por exemplo, tenho medo de lagarta, tenho pavor. É uma coisa que me dá assim que não consigo nem ficar no mesmo local. Outras pessoas, barata, sapo, lagartixa, sei lá o que mais, né? Assim é o pecado para Deus, irmãos. Quando nós pecamos, isso causa repugnância em Deus. Deus não consegue conviver com o pecado. É por isso que o homem foi expulso do paraíso. Porque Deus, a natureza de Deus, não consegue conviver com o pecado. E nós, como servos de Deus, não podemos também aprender a conviver com o pecado. Então, o pecado tem que causar em nós também repugnância. E quando acontece isso, a gente tem que se libertar, tem que falar assim, puxa vida, olha o que eu fiz, né? O que aconteceu comigo? E nos arrependermos. Portanto, quanto mais houver tristeza, tanto mais prazer haverá. Quanto mais nós nos entristecermos com o pecado, mais prazer haverá. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito obediente. Irmãos, obediência. Hoje em dia, quem trabalha com jovens, adolescentes, ou em outras áreas que mexem com pessoas, as pessoas não querem mais ser obedientes. Ninguém obedece. Perdemos a referência de autoridade. Né? As pessoas não obedecem nem pai, nem mãe, nem professor, nem ninguém, gente. Nem Deus. Imagine só Deus que eles não estão vendo. Então, a nossa sociedade vive uma crise de obediência. Vive porque não tem referência de autoridade. E nós, enquanto crentes, irmãos, devemos ter essa restauração, um espírito obediente. Ser obedientes a Deus. O Evangelho é a revelação da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Né? Lá, Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é a imagem de Deus. Por isso que Deus é o Evangelho. O Evangelho nos revela Cristo e nos tira da cegueira espiritual. Como diz Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, se o Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo. Então, aquelas pessoas que estão perecendo, o Evangelho está encoberto para elas. Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Então, eles não conseguem, sabe assim? A pessoa não consegue ver, não consegue sair daquele lugar. E isso é isso que Satanás faz com as pessoas. Quantas vezes, irmãos, nós estamos assim, tentando entender uma coisa, né? De repente, parece dar um insight assim, e fala, puxa vida, era isso. E isso Deus faz com a gente. Mas agora as pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam de se sentir pecador, falam que não são pecadores, né? O que acontece? Continua cego. Para tanto, Deus precisa ser o nosso maior tesouro. Precisamos ansiar por Deus, buscar a Deus, não pelos dons que Ele pode nos dar, mas buscá-lo pelo que Ele é. Foi o que as irmãs cantaram, né? De Jó. Buscar a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. As sementes de deleite produzem o fruto da tristeza. De que modo Deus se tornou o nosso tesouro todo satisfatório? Como, irmãos? Como? Aconteceu por meio do Evangelho. É o Evangelho que nos revela a Deus. O Evangelho revelou a glória de Deus em Cristo. Como João escreve, nós a vimos, né? Nós a vimos como a glória do unigênito Filho de Deus. Fomos despertados para a beleza e valor de Deus. As sementes de deleite foram semeadas. O apóstolo João disse, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Lá na transfiguração eles viram isso. E depois na carta dele ele fala isso, porque nós vimos a sua glória. Eles contemplaram a glória de Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. A partir do momento que vemos e reconhecemos a glória de Deus, não vamos mais querer ficar longe dele. É como eu falei, é aquele lugar que todo mundo tem sonho de conhecer, né? Falar, eu queria conhecer esse lugar, aquilo, e nós devemos, irmãos, querer conhecer a Deus. Queremos estar com Deus e ser o maior bem que nós queremos. E quando acontece alguma coisa que possa nos afastar de Deus, que é o nosso maior prazer, isso nos causa tristeza. E deve nos causar. Quando nós pecamos e o nosso pecado nos afasta de Deus, nós devemos ter tristeza por isso. Isso significa que o Evangelho, que o verdadeiro arrependimento e contrição, alicerçados no Evangelho, são precedidos pelo despertar de um deleite em Deus. Então, quando nós nos arrependemos, e esse arrependimento está alicerçado no Evangelho, então desperta um deleite em Deus. O arrependimento, irmãos, tem que estar alicerçado no Evangelho. Para lamentarmos de modo salvífico por não possuirmos a Deus como maior prazer.
Então, nós devemos nos lamentar de modos que nos traz salvação. Porque, irmãos, nós desprezamos muitas vezes a Deus, cometemos pecado. Mas quando nós lamentamos os nossos pecados, isso nos salva. Porque nos chega perto de Deus novamente. Por isso, Deus precisa se tornar precioso para nós. O Evangelho produz tristeza pelo pecado e cria um gosto por Deus. O Evangelho tem que fazer isso em nós. Criar em nós tristeza pelo pecado, mas criar em nós um gosto por Deus. Saber que Deus é aquele maior prazer que nós devemos ter. É um amor desinteressado. E que é o amor desinteressado? É o prazer de estar com Deus espontaneamente, por causa de Deus mesmo. Eu não vou na igreja porque estão pregando que vai ter bênção, que vão orar, que vão receber isso, receber aquilo, né? Vou ficar rico, vou ganhar na loteria, vão me dar Não, vai curar minhas enfermidades. É lógico que Deus faz isso. Deus cura nossas enfermidades, Deus nos dá trabalho, Deus nos dá saúde, nos dá emprego, nos dá tudo. Se nós estamos aqui vivos hoje é por conta de Deus, mas nós não devemos ir na igreja só por conta disso. Nós devemos ir por conta de Deus mesmo. Porque se nós não procurarmos a Deus pelo que Ele é, nós não estaremos fazendo a vontade dEle. Como já falei há pouco, estar com Deus por Ele mesmo e não por alguma coisa que Ele pode nos dar. Tem pessoas assim que parece que tem uma seleção, até mesmo de quem vai orar por ele, de quem vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque dá a impressão que o poder emana da pessoa. Não é assim, irmãos. O poder emana de Deus. E Deus escolhe os servos dele para trazer esse poder. Mas não é aquela pessoa específica. O poder está em Deus, no trono de Deus. É agradável estar com Deus. É a mesma coisa quando nós encontramos alguém que nós gostamos, queremos estar perto de uma pessoa, mesmo que a pessoa não tenha um centavo para nos oferecer. Né? Tem pessoas que a gente gosta, não é porque as pessoas têm alguma coisa. Tem gente que não, tem pessoas que só ficam perto de alguém que pode lhe ofertar alguma coisa, ou ter uma casa bonita, ou um carro, ou algum lugar que vai receber algo em troca. Mas quando nós gostamos de alguém de verdade, independente do que a pessoa tem. E assim deve ser com Deus. É o amor desinteressado. Devemos estar com Deus porque é agradável estar com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus tem que nos levar a procurar a Deus pelo que Ele é. E não só pelas bênçãos que Ele vai nos dar. Lógico que, junto com isso, né, vem uma infinidade de bênçãos. E a maior bênção que nós temos, irmãos, é a vida eterna. Né? Que é mais do que isso, né? Que o mundo não espera a vida eterna. E Deus nos dá a vida eterna. Se termos coisas boas aqui neste mundo já é bom, né? Nos traz prazer, nos faz sentir bem. Imagine só, irmãos, a esperança da vida eterna. Né? Que esse dia eu estava pensando, né? Se tantas coisas que Deus nos dá já é bom, imagine lá no céu. Né? Imagine junto com Deus, que vai ser muito melhor. E essa tristeza, irmãos, essa contrição pelo pecado, nos ajuda a estar numa posição e nos acautela do antitriunfalismo. Sabe aquele negócio? Eu já sou triunfante agora, eu já venci agora. Então, nos acautelar do triunfalismo, isto que o sentimento de arrependimento faz isso. Por quê, irmãos? Quando a Bíblia fala, né, aqui em 2 Coríntios, fala que nós temos um tesouro em pote de barro. Né? O nosso tesouro está num pote de barro. O tesouro está dentro do pote, mas o pote é frágil. Né? Então, irmãos, quando nós estamos somos antitriunfalistas,
nós falamos assim, que o nosso maior tesouro é Deus, deleitarmos em Deus, apreciar e satisfazer na glória de Deus, que é a face de Cristo, quer dizer que todo quebrantamento, sofrimento e pesar, não quer dizer que foram deixados para trás. Que o nosso tesouro está em um pote de barro. Então, a batalha contra o pecado, irmãos, é todo dia. Não é porque hoje eu fui perdoada que amanhã eu não vou pecar de novo. Então, a luta contra o pecado que nós habita é todo dia. A vida não é somente gozo acima de tristeza, é uma luta por gozo em meio à tristeza. É uma luta diária contra o pecado. Aqui em 2 Coríntios 6, capítulo 4, verso 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É todo dia, é uma luta diária contra o pecado. Então, nós vamos viver entristecidos pelo pecado até a volta de Jesus. E isto, irmãos, deve causar em nós, assim, eu sou pecador, mas eu vou vencer. Eu peco hoje, mas Jesus está me perdoando. E eu tenho que me sentir pecadora, porque Deus vai perdoar sempre os meus pecados. E por que nós pecamos, irmãos? Aí nós falamos assim, não, eu peco não é porque Satanás está aí no mundo, né? E por que será que Deus não acaba com Satanás e acaba com todo o pecado, né? Então, deixar Satanás vivo, o preço de mostrar o Cristo precioso. Irmãos, como que nós vamos saber que nós somos vencedores se não tem contra nós quem nós lutarmos, né? Todo mundo que vence alguma coisa, vence porque está lutando contra alguma coisa. Então, Deus age intencionalmente ao revelar no Evangelho a glória de Cristo crucificado e de produzir cristãos conformados ao amor altruísta de Cristo. Então, é propósito de Deus. Nós somos conformados ao amor altruísta de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem que vem do Espírito do Senhor. Então, nós somos conformados à imagem do sentimento altruísta de Cristo, que não somente faz da cruz o centro da revelação de sua glória nesta época, mas também deixa Satanás no mundo para magnificar o poder, a sabedoria e a beleza da humildade. Irmãos, Filipenses 2:7 fala o quê? Que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Isso, irmãos, é uma pergunta. Quando Satanás é expulso do céu, o que ele quis fazer, irmãos? Ele quis ser igual a Deus, né? Ele falou assim, eu vou ser igual a Deus. Eu vou colocar meu trono no norte. O norte é acima. Eu vou colocar o meu trono lá acima de Deus. Ele quis ser melhor do que Deus. E olha o contraste com Jesus. Jesus se esvaziou de Deus. Enquanto Satanás quis ser igual a Deus, e levou a humanidade, levou primeiro os anjos, depois a humanidade a pecar, porque se rebelou contra Deus, ele quis destruir a humanidade. E Jesus, para salvar a humanidade, ele se esvazia de Deus e se torna como um de nós. Então, é por isso que Deus tolera Satanás, porque Satanás odeia o Evangelho. Satanás odeia a ideia de que Deus perdoou os pecados em Jesus Cristo, pois ele é inimigo de Jesus, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo dos cristãos, ele é o nosso inimigo. Então, quando Paulo fala que Jesus se esvaziou, ele se esvaziou para perdoar os nossos pecados e se fez igual a um de nós. Enquanto Satanás
quis ser igual a Deus, ser arrogante. Jesus foi humilde, se esvaziando para salvar a humanidade. Satanás quis se engrandecer e ser igual a Deus. Por isso ele odeia o Evangelho, pois revela a glória de um Cristo humilde. Um Cristo que se esvazia de si mesmo e morre na cruz, se expondo como uma grande vergonha para a humanidade, como um grande pecador. Tanto é que ele foi crucificado entre dois pecadores, que era o pior castigo que uma pessoa poderia sofrer naquela época. Hoje talvez seria cadeira elétrica, envenenamento, essas coisas aí. Mas ele expôs Jesus, né? E Jesus morreu como uma pessoa humilde. E por isso que Satanás odeia o Evangelho, odeia o cristão. Fala assim, nossa, aquele povo ali, né, se arrepende dos pecados. Eles falam que são pecadores, e nós devemos falar isso. Por isso ele procura cegar as pessoas para que não aceitem o Evangelho, porque revela a arrogância dele e revela a humildade de Cristo. Se Cristo destruísse todos os demônios agora, e Cristo pode fazer, seu absoluto poder seria visto como glorioso, como a suprema beleza e dignidade de Cristo, mas não brilhariam tão intensamente como nas ocasiões em que o povo de Deus renuncia às promessas de Satanás, confia no sangue e na justiça de Cristo e acha prazer na imensa glória de Deus, na revelação do Evangelho. Como nós estudamos a lição agora há pouco, né? Pessoas se convertiam, renunciavam às promessas de Satanás. Os prostíbulos e os bares, casas de tudo quanto é tipo de perdição, eram fechadas, porque as pessoas renunciavam às promessas de Satanás. Domingo passado eu preguei na minha igreja uma outra mensagem, que Satanás e até mesmo a propaganda cria em nós situações que nós não precisamos. Cria em nós necessidades que nós não precisamos. Hoje em dia, com toda a tecnologia, quantas necessidades as pessoas vão sendo criadas nas pessoas que não precisam. E quando Satanás cria estas necessidades, ele oferta e fala para nós onde é que está, no mercado dele, né? Então ele cria em nós, com a propaganda, ele cria em nós uma necessidade. E depois fala para nós onde é que nós vamos comprar. Porque ele tem no mercado dele, irmãos, farto. E as pessoas começam com uma coisa, começam com outra, quando vemos, estão afastados de Deus, né? Então, nós, irmãos, devemos o quê? Achar prazer na imensa glória de Jesus revelada no Evangelho. Por isso que Deus é o maior dom do Evangelho. Deus